Olá, alunos do 7º ano, vamos seguir então com matemática agora, depois de língua portuguesa. Vamos conhecer qual será o assunto da nossa aula de hoje. Cartela na tela. Então aí está, aula 149. Iremos estudar as equações do primeiro grau. Vamos conhecer o que é uma equação do primeiro grau e como a gente resolve uma equação do primeiro grau, tá, pessoal? É um conteúdo muito importante, tá? Porque esse assunto de equações do primeiro grau, né, principalmente a sua resolução, nós costumamos errar ali os jogos de sinais, quando a gente transfere de um membro para o outro, tá? O elemento está no primeiro membro, aí ele troca de membro, né? Só lembrando, o membro é a divisão ali entre o sinal de igualdade, né? Então, à esquerda do sinal de igualdade você tem o primeiro membro, à direita do sinal de igualdade você tem o segundo membro, tá? Então, os elementos que têm letra, eles sempre ficam no primeiro membro. Os elementos que são apenas números, né, eles devem ficar no segundo membro. Tudo isso para a gente poder isolar o valor ali da variável x, y, z, o que for, tá? E encontrar o seu valor, tá? Mas antes da gente fazer essas resoluções, vamos entender o que é uma equação de primeiro grau. Dá uma olhada na definição, onde nós temos aí equação do primeiro grau. Vamos ver os fundamentos de uma equação do primeiro grau. As equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade, tá? Então, toda vez que nós tivermos um sinal de igualdade, aqui, ó, nós teremos uma equação. Se não houver um sinal de igualdade, nós teremos apenas uma expressão, tá? Então, as relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, representados sob a forma. Então, vejam, essa daqui, meus amigos, é o formato, é a forma de uma equação do primeiro grau. Normalmente, a gente vê essas equações desse tipo aqui, ó, por exemplo, 3x, deixa eu trocar o pincel aqui. Normalmente a gente vê dessa forma, 3x mais 4 igual a 0, por exemplo, é uma equação do primeiro grau. Vejam a semelhança, né? Aqui nós temos a representação algébrica apenas. Aqui nós já temos a representação com os números. Então, ax mais b igual a 0. Olha um outro exemplo aqui, sei lá, menos 2x mais 4, não, já usei o 4, né? Mais 3, igual a 0. Também é uma equação do primeiro grau, tá? Então, são exemplos, tá? Alguns dos exemplos de equação do primeiro grau, tá? Onde A e B são números reais. Então, as equações do primeiro grau, né? Onde A e B são números reais, sendo esse A um valor diferente de zero, tá bom, pessoal? Então, esse valor aqui da frente, ó, esse valorzinho aqui, esse carinha, somente esse carinha, ele tem que ser diferente de zero, não pode ser igual a zero, tá bom? O B, ele até pode ser igual a zero, mas o A, ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero, nem que seja negativo, tá? Mas tem que ser diferente. Então, esse A ele tem que ser diferente de zero e x, tá, representa o valor desconhecido, é aquele valor que a gente precisa encontrar. O valor desconhecido é chamado de incógnita, que significa termo a determinar. Termo a determinar, isso que significa incógnita. É aquilo que a gente não conhece. As equações do primeiro grau podem apresentar uma ou mais incógnitas, certo? Então essas são algumas das definições. Então agora nós temos aqui o seguinte, ó. Na resolução de uma equação, precisamos separar as incógnitas dos números. As incógnitas ficam do lado esquerdo do sinal de igualdade e os números do lado direito do sinal de igualdade. Então, pessoal, vejam só. Para eu resolver uma equação do primeiro grau, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que isolar os elementos que têm letra dos que têm números, tá? Então eu vou deixar de um lado apenas os que têm letras
E do outro lado, apenas os que têm números, tá? Do lado esquerdo aqui, ó, para esse lado aqui do sinal de igualdade, nós vamos deixar os termos que têm as incógnitas, que têm as letras, tá? Do outro lado, nós iremos deixar os termos que têm apenas números, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. De um lado, elementos que têm letra, do outro lado, elementos que têm apenas números, tá bom? Vamos continuar. Ao mudar de uma parte para outra, precisamos observar as mudanças das operações, de acordo com a figura a seguir. Que figura é essa? Vamos dar uma olhada. Vejam, eu tenho aqui, ó, essa daqui, pessoal, é a minha equação. Preste atenção agora, tá? 4x mais 7 igual a x menos 8. Estão vendo esse sinalzinho vermelho aí, mais e menos, tá? Isso aí é para representar o seguinte, vejam. Observem que esse x aqui, ó, ele é positivo, não é? Ele é positivo. Observem também que ele está à direita do sinal de igualdade. Está aqui o sinal de igualdade, ó. Ele está à direita do sinal de igualdade, à tua direita. Lembram que nós temos que deixar os elementos que têm letra no primeiro membro, tá? Olha o que aconteceu. Ele saiu daqui dessa posição e veio, ó, para cá. Perceberam? Aqui está o sinal de igualdade, ó. Então ele saiu do segundo membro, onde ele estava, e veio para o primeiro membro. Olha só, x, né, depois do sinal de igualdade, aí nós trouxemos ele para a esquerda do sinal de igualdade, né? Então agora ele vai ficar desse lado esquerdo aqui, que é o lado onde os elementos que têm letra ficam, tá bom? Falando uma linguagem bem clara, não estou usando aqui matemática para dificultar, não. Tá falando uma linguagem bem clara que é para vocês entenderem, tá? Do lado esquerdo ficam os elementos que têm letra, do outro lado os que não têm letra, tá? Só que quando isso acontece, pessoal, nós precisamos mudar o sinal, sempre, tá? Tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a gente precisa mudar o sinal. Vejam que o x ele era positivo, ele veio para cá negativo, então ele trocou de sinal, tá? Vamos continuar. Olha o que aconteceu com o 7. O 7 ele era positivo, ele veio para o segundo membro negativo, ok? Então ficou 4x menos x igual a menos 8. O 8 ele já era negativo, né? Menos 8 menos 7. Aí nós fizemos aqui a subtração, ó, 4x menos x, que restou 3x, igual a menos 8 menos 7. Sinais iguais, a gente soma os números e repete o sinal, tá? 8 mais 7 é igual a 15 e o sinal é negativo, ficou menos 15 negativo. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. E aí, resultado aqui, ó, menos 5, tá? Menos 15 sobre 3, resultado menos 5. É dessa maneira que a gente vai resolver uma equação do primeiro grau. Raiz de uma equação do primeiro grau. A raiz da equação é o valor da variável x, isto é, o valor que torna verdadeira a equação. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, tá? Raiz da equação, significa que nós estamos à procura do valor da variável x, tá? Que é esse valor de x que vai tornar a minha equação verdadeira. Aqui nós temos alguns exemplos. Vamos fazer essa letra A aqui para a gente praticar um pouquinho, tá? Tudo que já foi dito até o momento. Então, na letra A, nós temos aqui 3x menos 6 igual a 0, tá? O elemento que tem letra, ele vai ficar à esquerda do sinal de igualdade. Então, aqui vai ficar 3x, tá? E o elemento que não tem letra, ou seja, o menos 6, ele vai para o segundo membro. Observe que ele está no primeiro membro, tá? Então, quando eu levar ele para o segundo membro, ou seja, para a direita do sinal de igualdade, o sinal dele vai mudar também. Era menos 6, passou a ser agora 6 positivo. Tá ok? Agora nós vamos isolar o valor de x. Eu vou deixar o x sozinho aqui, tá? Vou repetir o 6. E esse 3 que multiplicava o x, ele agora vai dividir o 6.
Então, x igual a 2. Olha só como é simples, né? Vocês já, certamente, já resolveram esse tipo de equação. Nós estamos aqui apenas relembrando alguns conceitos, né? E reforçando também, tá? 3x menos 6 igual a 0. Eu preciso determinar o valor de x, o valor da minha raiz, tá? Então, x igual a 2. Deixa o elemento que tem letra no primeiro membro, quem não tem fica no segundo membro. Isola o valor de x, determina a raiz. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos ver um próximo exemplo aqui. Vamos fazer aqui embaixo agora. Eu tenho agora 4x igual a menos 6x mais 100. Ok? 4x igual a menos 6x mais 100. Bom, vamos começar deixando os elementos que têm letra no primeiro membro. Vejam que o 4 ele já está no primeiro membro, mas o menos 6 não. Então nós temos que trazer o menos 6 para o primeiro membro. Ele era negativo, ficou positivo, porque eu troquei ele aqui de membro, tá? E o 100, ele já está no segundo membro, então eu vou apenas repetir. Não vou trocar o sinal dele, porque ele não trocou de lado, tá? Ele continuou ali do mesmo lado direito ali. Por isso que a gente não trocou o sinal dele. E aqui é 6x, né? Então vai ficar 4x mais 6x igual a 100. 4x mais 6x é igual a 10x igual a 100. Tranquilo demais, né, pessoal? Agora vamos isolar esse valor de x. Vamos deixar o x sozinho aqui, tá? Vou repetir o 100. E esse 10, ó, ele vem aqui para o denominador. Aqui você pode simplificar os dois zeros, ó. E aí, x igual a 10, né? 100 dividido por 10, ou 10 dividido por 1, já que nós simplificamos aqui os dois zerinhos, né? 10 dividido por 1 é igual a 10. Então, ó, x igual a 10. É dessa maneira que vocês vão fazer daqui a pouco na nossa DLI, tá? Vamos fazer a letra C para a gente daqui a pouco praticar um pouquinho. Quero ver todo mundo aí colocando as suas respostas no chat, tá? Vou tentar ler o nome de todos no chat, todos que participarem. Vamos lá, 5x mais 3x menos 7 igual a 2x mais 2. Muito bem. Professor, é uma equação de primeiro grau? Sim, é uma equação de primeiro grau. A gente só precisa arrumar essa equação, tá? De que forma? Vamos começar fazendo essa operação aqui, que é a operação mais simples, né? Eu tenho 5x mais 3x, eu posso somar esses dois elementos porque eles são semelhantes. Então aqui vai dar 8x, vou repetir aqui o menos 7. Olha o que vai acontecer agora depois, ali no segundo membro. Eu tenho 2 que multiplica x, e esse mesmo 2 ele multiplica o outro 2 também. Então eu vou multiplicar esses elementos, tá? Vou multiplicar o 2 com todos os elementos que estão dentro do parêntese. Então vai ficar 2x, 2 vezes x, que vai dar 2x, tá? E depois 2 vezes 2, que é igual a 4. Pronto. Simples, né, pessoal? Tranquila demais essa questão. Agora vamos para aquela parte, né? Vamos isolar os elementos que têm letra dos que não têm. Então aqui vai ficar 8x. Vejam que o 2 ele é positivo, ó, o 2 ele está lá no segundo membro. Quando ele vier para cá, para o primeiro membro, obrigatoriamente nós temos que trocar o seu sinal, tá? Então se ele era 2x positivo, ele passa 2x negativo. Vejam que o 7, ele está aqui, ó, no primeiro membro, ele deve ficar lá no segundo membro. Então vamos levá-lo para o segundo membro. Quando a gente fizer isso, o sinal dele vai trocar também. Era negativo, ficou positivo, tá? E aí o 4 eu vou apenas repetir, porque ele já está no segundo membro. Então apenas repito. Olha só quanto é que vai dar, pessoal. 8x menos 2x, 6x. Igual a 11.
Vamos isolar agora o valor de x. X é igual a 11 sobre 6. Aí está o resultado do valor de x, tá? É dessa maneira que vocês vão fazer na nossa DLI de logo mais, tá? Isolem ali os elementos que tem dentro dos que não tem e encontrem o valor do nosso x. Vamos lá praticar então? Cartela na tela para a questão 1. Então aí está, duas questões para a gente praticar. Resolva as seguintes equações do primeiro grau. Questão A, questão B, boa atividade e até logo mais.
Muito bem, voltamos para fazer a correção da nossa DLI. Espero que tenha dado tempo de vocês fazerem, tá? Vamos ler algumas participações, em seguida a gente vai fazer a correção. Se você ainda ficou com dúvida, tá? Não te preocupa, daqui a pouco a gente vai resolver ele passo a passo, tá? E aí você já aproveita para tirar dúvida. Sempre anota no caderno, deixa tudo registrado no seu caderno para você revisar depois, tá? Na escola ou por aqui mesmo, nas nossas aulas, tá bom? Bom, vamos ler algumas participações aqui. Quem for terminando de resolver, quem estiver resolvendo, já coloca aqui no chat também, tá? Então, o Lucas Gabriel colocou x igual a 4, tá? Na questão 1, e na questão 2, x igual a 2, tá? Quem mais? A Ana Clara não conseguiu colocar o resultado aqui, né? Colocou letra B. O David Pereira colocou questão igual a 4. Aí o David colocou também questão 2, x igual a 2. O Carlos acabou de postar aqui, né? Acho que é Carlos Rafael. Questão 1, x igual a 4, né? Eu acredito que o Carlos também ainda esteja fazendo a questão 2, tá? Então você que não conseguiu resolver, continua fazendo a resolução, tá? E acompanha daqui a pouquinho o gabarito, tá bom? Vamos lá então. O Jade colocou aqui questão 1, 4, né? A igual a 4. E questão 2, questão B, x igual a 2 também, tá? Muito bem. Então, agradecer aqui a participação dos professores também, né? Que estão acompanhando vocês. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Chamem o professor no privado para tirar essas dúvidas com eles, tá bom? Vamos lá fazer a correção? Então, vamos ver como foi que ficou a letra A e a letra B. Então, letra A. Vou fazer aqui ao lado. 4x mais 9 igual a 25. Vejam, eu vou deixar o 4x aqui sozinho no primeiro membro, tá? Igual. O 25, como ele já está no segundo membro, eu só repito. Agora eu vou levar o 9 para o segundo membro, tá? Só que observe que o 9 ele era positivo. Quando ele foi para o segundo membro, ele veio negativo, tá? 4x igual a 25 menos 9 dá 16, né? 16 mais 9 é 25, 16. Então, x é igual a 16 sobre 4, x é igual a 4. Bacana? X igual a 4, letra A. 4 vezes 4, 16. Muito bem. Letra B. Menos 11 mais 19x igual a 27. Mesma coisa, tá, pessoal? Equação de primeiro grau a gente sempre resolve da mesma forma. Deixa os elementos que têm letra no primeiro membro, os que não têm letra vão para o segundo membro. Então, você já viu que só o 19 tem letra,
tem a variável x, então vai ficar 19x aqui, igual, o 27 ele já está no segundo membro, então eu vou apenas repeti-lo. E aí o 11, que ele é negativo, aqui no primeiro membro, ele vai para o segundo membro positivo. Tudo bem? Então ficou 19x igual a 27 mais 11. Agora vamos isolar o valor de x. Ó. 19x igual a 37, 38 aqui. 38. Vamos aqui deixar o x sozinho. X igual a 38 sobre 19. Tá? X igual a 38 sobre 19. 38 dividido por 19 é igual a 2, né? Porque 2 vezes 19 é igual a 38. Então aí está o resultado da letra B. X igual a 2. E na letra A, x igual a 4. Tudo bem? Parabéns a todos pela participação. Vamos conferir aqui o gabarito rapidamente. Então está aqui, x igual a 4, x igual a 2, letra B. Olha o comentário. Tanto na primeira quanto na segunda equação, devemos isolar o valor de x. Isto é, os termos que têm letra ficam no primeiro membro e aqueles que não têm letra, né, ficam no segundo membro. Aqui na próxima cartela nós temos a resolução, né, que nós acabamos de fazer, tá? Passo a passo aqui, direitinho. A letra A e aqui a letra B. Tá? Eu sempre gosto de resolver a questão junto com vocês, para vocês verem a construção realmente, tá bom? Pessoal, agradeço a todos pela participação, a gente se vê aqui numa próxima oportunidade. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.